Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Leandro, eu quero dar as boas-vindas para vocês para mais uma aula nossa aqui da nossa Escola Bíblica Dominical da Sexta Igreja, né? É um prazer estar aqui com vocês nesse último domingo antes do Natal. E no último domingo antes do Natal a gente não podia falar de outro assunto senão, né, o Natal, né? Falar sobre o nascimento de Jesus e o que isso significa para mim e para você, né? Ele é muito importante, é um evento muito importante nas nossas vidas, né? Seja você convertido ou seja você não convertido, né? Nós temos coisas para aprender. Ah, mas eu já me converti faz tanto tempo, né? Eu sei do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, que ele morreu por mim, né? Será que eu preciso ouvir de novo sobre isso? Será que a gente precisa relembrar? Com certeza, meus irmãos, nós precisamos falar sobre isso porque nossa experiência com Jesus Cristo não é um momento na nossa vida que passa, né? Mas é um acontecimento que transforma a nossa vida dali para frente e que a gente faz bem em lembrar sempre, tá? Nunca se esquecer e nunca deixar de pensar e de incorporar na nossa vida as mudanças que o Natal e que o nascimento de Jesus e que você conhecer e aceitar Jesus deve fazer na sua vida, né? Um autor que eu gosto muito que chama Tim Keller, ele fala num livro, ele tem um livro que chama O Natal Escondido. Ele diz que Jesus, se você ler os Evangelhos, ele era como uma bola de bilhar gigante. Ele está falando assim que Jesus, ele sempre que ele encontrava alguém, a pessoa nunca ficava do jeito que ela sempre mudava de direção de alguma forma. Muitas pessoas ficavam assustadas com Jesus, outras ficavam impressionadas, outras até bravas com ele, mas muita gente ficava profundamente tocada e transformada, né? A questão é que o Jesus da Bíblia, o Jesus verdadeiro, ele não nos deixa como a gente é, ele não nos permite ficar do jeito que a gente é, né? Ficar parados, sem nos mexer. Né? Você está parado, meu irmão? Então, não sei, mas hoje é um dia para você sondar o seu coração e para a gente rever um pouquinho sobre o que Deus tem para nós, para falar nessa época de Natal tão importante para a gente lembrar, né, sobre o nascimento de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos? Em Filipenses 2, nós vamos ler os versículos 5 até o versículo 11. Filipenses 2, vamos ler de 5 a 11. Eu vou ler, está escrito assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, queremos agora, Pai, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nós queremos trazer à memória, Pai, o nascimento de Jesus, que nos dá esperança, Pai, que nos dá um futuro, Pai, que foi tão importante, o ponto central da história da humanidade, Pai, a vida de Jesus aqui na Terra. Queremos entender, Pai, o que ela quer dizer para nós e o que o Senhor quer dizer entender o que o Senhor fez para que a gente possa viver de acordo, Pai, com aquilo que o Senhor quer de nós. Então fala conosco e nos transforma e continua nos transformando e agindo em nossas vidas, Pai, que o nosso coração esteja realmente apontando para o Senhor e buscando o Senhor. Nós queremos buscar o Senhor. Se mostra para nós agora, fala com cada um nas suas casas, com suas famílias e nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Esse texto que nós lemos, ele fala sobre, né, fala que nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus que se esvaziou, né? E se esvaziou de sua glória. Esse texto é chamado de kenosis, né? Porque kenosis é a palavra no grego que quer dizer que Deus se esvaziou, né? Então Deus se esvaziou, ou Jesus se esvaziou e veio morar entre nós, né? É isso que aconteceu, né? Aquele bebezinho ali, né? Pensa numa coisa mais esvaziada que você pode pensar, né? É um bebezinho que não sabe andar, que precisa mamar no seio da mãe, né? Que precisa ser ensinado as coisas, que precisa ser trocado, né? Não sabe nem tomar banho sozinho, sabe? Tantas coisas. Esse era Jesus, né? O próprio Deus que se esvaziou. Imagina. Isso essa é a primeira lição, eu acho, na verdade, desse texto que ele traz para nós, né, meus irmãos? Que a gente tem que entender que, olha aí no versículo 6, né? Jesus subsistindo em forma de Deus, né? Ele era igual a Deus, o texto fala, né? E Jesus
não julgou que ser igual a Deus, né? Tem algumas traduções que dizem de Jesus não julgou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. E Jesus se esvaziou e se fez como nós. Amém, irmãos? Isso é impressionante, porque muita gente enxerga Jesus um pouco diferente, né? Quem que é Jesus para você? Se você perguntar talvez para 10 pessoas vão falar uma coisa diferente. Né? Tem um autor que chama John Mark Comer, ele escreveu um livro que é Deus tem um nome. E ele descreve uma pesquisa que ele fez, que é o seguinte, ele pergunta para as pessoas assim, responderem uma enquete, né, sobre o que elas acham das coisas, o que elas acham sobre política, né? Você é de esquerda ou você é de direita? O que você acha sobre esse ponto polêmico, né? O que você acha sobre esse assunto, sobre esse assunto? E qual que é a sua preferência nisso daqui? E aí você responde o questionário lá. E depois ele fazia o mesmo questionário e fala assim, agora responde como se você fosse Jesus. Você acha que Jesus era de esquerda ou era de direita? Né? O que você acha que a opinião de Jesus sobre esse assunto polêmico era? As mesmas perguntas. E o que ele percebeu é que as respostas batiam 90% das vezes. É muito, né, gente? É muito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a ideia de Jesus que as pessoas têm na cabeça, muitas vezes é uma ideia que elas projetaram ela mesma, né? É a própria pessoa se enxergando em Jesus, né? Ela fala assim, não, Jesus é do jeito que eu sou, né? Ou eu sou parecido com Jesus. Então quer dizer que nós podemos estar errados, né? Nós temos que ler nos evangelhos e ver realmente quem é Jesus, né? E Jesus, se Jesus nos desafiar e nos transformar e nos encarar com coisas que nós somos diferentes de Jesus, nós precisamos avaliar as nossas vidas, né? E o que nós vamos fazer nessas situações. Né? O que nós não podemos fazer é inventar quem Jesus é. Amém, meus irmãos? Né? Muita gente vai dizer que Jesus era o quê? Era um sábio, né? Um revolucionário ou um grande mestre, né? Mas nós sabemos que não é isso que a Bíblia fala. Lógico que a Bíblia diz que Jesus era sábio, Jesus era um grande mestre, mas você não ajoelha e adora um grande mestre, não é? E é isso que a gente vê em Mateus 2:11, né? Quando Jesus ainda era um bebê em Belém, né? Fala dos magos que vieram do Oriente seguindo a estrela, e a Bíblia diz que entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então Jesus foi adorado. Você não adora um grande mestre, certo? Então nós temos que entender que Jesus, ele não veio só nos ensinar. A boa nova de Jesus não é que ele veio mostrar como viver para nós. A boa nova de Jesus é que ele é o próprio Deus que veio e habitou entre nós. Amém? E o que quer dizer essa boa nova, né? Então, essa boa notícia é que o Evangelho ele não é um bom conselho necessariamente, certo? A Bíblia tem muitos bons conselhos, mas a vinda de Jesus, ela não é para te ensinar, para te aconselhar como você deve viver. Não, ela é uma boa notícia. Ela não está dizendo o que você deve fazer para ir para o céu. Ela está dizendo o que Deus já fez para você poder ir para o céu, né? Contanto que você entenda e aceite apenas isso, certo? Apenas aceite o que Deus fez e o que Jesus fez, né? Jesus, o próprio Deus, se esvaziou de sua glória e nós temos que ter esse mesmo sentimento. O que isso quer dizer, gente? Tem uma analogia nesse livro do Tim Keller que eu li também sobre o Natal que eu achei bem interessante. Ele fala o seguinte: quando você ganha um presente, nem todo presente que a gente ganha, ele é um presente que a gente gosta, né? Ou ele é um presente que a gente gosta de ganhar em alguns sentidos. Deixa eu dar um exemplo aqui que ele dá. Ele fala assim, digamos que você ganha um presente embrulhado lá e você vê que é um livro. Aí na hora que você desembrulha o livro, você vê que é um livro de dietas. Né? Ou é um livro de receitas de baixa caloria, alguma coisa assim. Né? A ideia, meus irmãos, é que para eu aceitar esse livro como um presente e eu ficar feliz, poxa, obrigado, eu gostei, sabe? Para eu ficar feliz de verdade com esse presente, para eu ficar feliz de verdade com esse livro que eu ganhei, eu preciso admitir que eu tenho um problema, certo? Às vezes eu preciso admitir que, né, como eu, talvez você esteja um pouco acima do peso. Ou talvez, como eu, né, você precisa se alimentar melhor. E você precisa admitir isso, realmente tem um problema. Por isso que esse livro de receitas de baixa caloria é bom para mim. Né? Então eu só posso aceitar o presente se eu me esvaziar um pouquinho, certo? Se eu perder aquele orgulho e aquela arrogância. Né? E é isso que Jesus faz. A vinda de Jesus é porque Jesus veio me salvar. Não é assim que a gente entende? Olha, se Jesus veio me salvar é porque eu precisava ser salvo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa admitir e que muitas vezes a gente tem dificuldade. As pessoas hoje, muita gente tem dificuldade de aceitar. Eu preciso ser salvo. Eu nunca matei, nunca roubei. Já viu essa conversa assim? Né? Mas para Deus que é santo, sim, você precisa ser salvo. Todos nós precisamos ser salvos. Né? A Bíblia vai falar lá em Mateus
4, o evangelista ele repete o que o profeta Isaías falou lá em Isaías 9, né? Ele fala o quê? Um texto famoso do Natal também, né? O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O que está dizendo? O povo que vivia nas trevas. Nós vivíamos nas trevas e vimos uma grande luz. Esse é Jesus. Né? E para você aceitar, para você ficar feliz com uma luz, né? Quando alguém te dá uma lanterna, você tem que admitir que você estava no escuro. Né? Poxa, nós estávamos no escuro, e por isso que a vinda de Jesus, a vinda do próprio Deus entre nós, ela nos ilumina, né? Ela nos salva. É só ela que pode nos salvar. Né? Todas as religiões por aí, pessoal, vão dizer o quê? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e aí você pode ser salvo. Né? O cristianismo é único nesse sentido de que ele diz assim, ó, Deus te amou, Deus já fez e agora você é salvo, você não precisa fazer nada. Né? O cristianismo é exclusivo do cristianismo a ideia de graça, né? Que as coisas são de graça. E as pessoas hoje, ou em toda a história, né, sempre tiveram essa ideia de, poxa, em tudo que eu faço, né, eu trabalho e eu recebo o meu salário. Eu faço um favor para alguém, a pessoa me retribui com um favor, né? Ah, eu trato bem a pessoa, eu sou bem tratado. Sempre foi assim, né? Então você olha, qualquer religião por aí vai ser sempre assim. Você vai fazer isso, 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 e você vai receber a bênção de Deus ou alguma coisa assim. Né? O cristianismo é a única que é diferente. Não é uma moeda de troca no cristianismo, né? Jesus morreu há 2000 anos atrás, muito antes de você nascer, muito antes de você começar a pensar nas coisas erradas que você fez, né? Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha te amado, né? Essa que é a boa notícia, não é uma coisa que você tem que fazer. É uma coisa que foi feita por você, mas ela tem que te transformar. Essa boa notícia, ela tem que te transformar. E ela te transforma te esvaziando, né? Olha só, lá em Filipenses 2, voltando no nosso texto, né? Paulo fala que a gente tem que ter o mesmo sentimento que Jesus teve, certo? Que é de se esvaziar, não achar, não se apegar a quem nós somos, né? Mas se esvaziar e não viver buscando salvar nós mesmos, né? Porque se a gente buscar salvar nós mesmos, gente, só tem duas possibilidades, na verdade, né? O que vai acontecer é que a gente vai viver uma vida de medo e insegurança, certo? Você vai ficar pensando, nossa, será que eu estou fazendo certo, né? Será que eu estou fazendo tudo direitinho? Né? E muita gente acha que cristianismo é isso, né? Cristianismo, ser cristão, ser um cara religioso, é você... eu vou fazer as coisas certas porque aí eu vou ser salvo. Né? Se eu fizer isso, aí Deus vai me amar. Se eu fizer aquilo, aí quem sabe eu vou para o céu. E o cristianismo não é assim, gente. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente esquece e é revolucionário dentro do cristianismo. Né? Você não precisa ter medo, você não precisa ter insegurança. Por quê? Porque não depende de você. Você é um cara falho, né? Como eu sou um cara falho, uma pessoa falha, uma mulher falha, um jovem falho. Né? Nós somos falhos. Nós não, se dependesse de nós, gente, é isso que a Bíblia diz, não é? Se depender de nós, nós estávamos fritos. Né? Essa que é a verdade. Mas a boa nova do Evangelho é que não depende de nós. Né? E não depende de nós para que a gente não precisa viver com medo nem insegurança. Mas não depende de nós também para que a gente não viva com nenhum tipo de arrogância nem sentimento de superioridade. Já pensou nisso? Né? Todas essas religiões que dizem assim, ó, se você fizer isso, você é salvo. Se você fizer isso, você vai, né, ascender ou subir ou ser elevado, né? Pode olhar todas as religiões, aí, o islamismo é assim, o espiritismo é assim, a ideia do karma lá nos budismo e hinduísmo é assim também. Né? O karma é o quê? Você faz uma coisa, você recebe a mesma coisa em troca, não é isso? E o cristianismo não. O cristianismo, ele quebra essa regra humana, né? Por quê? Porque o cristianismo não vem de homens. O cristianismo vem de Deus, vem do Pai. E só o Pai pode nos dar a graça, né? De amar alguém que não o amava, de amar antes da gente, enquanto a gente era pecador, enquanto a gente era inimigo de Deus, Deus nos amou e Deus nos salvou. Então você não precisa viver com essa ansiedade de salvar a si mesmo, porque você foi salvo. Por outro lado, você também não deve viver com nenhuma arrogância de falar assim, ah, eu sou salvo e aquele cara não é. É impossível, gente, você achar que você é salvo e o outro não é salvo, sem você se achar superior a ele. A não ser que você saiba, não, eu sou salvo, mas não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz isso, não é porque eu fiz aquilo. Eu sou salvo porque Deus teve misericórdia de mim. E aquela pessoa pode ser salva também pela mesma misericórdia. Se até eu fui salvo, ele também pode ser salvo. Então,
esse é o esvaziamento que o cristianismo nos oferece, né? Que olhar para Jesus nos oferece. Aquele menino nasceu porque eu pequei e porque eu não podia salvar a mim mesmo, né? Se você pudesse salvar a si mesmo, Jesus não veio fazer nada aqui, né? O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio ensinar a gente a viver? Não foi isso que ele disse. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Ele fala isso em Lucas 19:10. Jesus mesmo diz: o Filho do Homem, né, que é Jesus falando de si mesmo, veio buscar e salvar o que estava perdido. E que estava perdido era eu ou você. Para você aceitar essa boa nova, então, a primeira coisa que você tem que fazer é se esvaziar. Se esvaziar quer dizer o quê? É você aceitar que você estava em trevas, aceitar que você estava perdido, né? E ser transformado por essa verdade, né? Ser transformado por essa verdade. Transformado como? Você não precisa buscar sua própria salvação, você não precisa alcançar sua própria salvação. A gente vai falar sobre obediência às leis, né? Para que servem as leis? Então, o que eu tenho que fazer o bem? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas você também não deve ter arrogância nenhuma, certo? O cristianismo quebra a sua arrogância. Você pode se considerar uma pessoa salva sem se considerar uma pessoa melhor, entendeu? Melhor que o seu vizinho. Não, eu sou salvo, ele não é, certo? Não é uma balança que colocou você, ele e você se deu melhor. Não, é a salvação de Jesus que alcançou você e que, pela graça de Deus, vai alcançar. E pode alcançar a quem desejar, né? Uh, e isso é exclusividade do cristianismo, né? Então a outra boa nova, gente, é que você não a primeira parte da boa nova é que você não pode se salvar. Então tira de você toda a arrogância, tira de você todo o orgulho, né? E a outra parte da boa nova é que você não precisa se salvar, né? Muitas vezes a gente fica também preso nesse sentimento de culpa, né? Nossa, mas o que eu já então não tem nada que eu possa fazer para me salvar e agora, né? O que eu vou fazer? Mas o cristianismo já dá imediatamente a resposta para isso também. Ele dá imediatamente a resposta para isso. Olha, você não precisa se salvar porque Jesus e o próprio Deus na forma de Jesus, né, veio e te salvou. Então a gente não pode se sentir nem grande demais, nem alto e elevado demais, nem inferior demais, nem um nada demais, né? Por quê? Porque você não é tudo isso, né? Você não é tudo isso, porque você pecou e você precisa de salvação. E você não é pouca coisa também, porque Deus, o próprio Deus te deu valor. O próprio Deus, ele te dá valor. E está escrito em Isaías 49, né, que uma mãe pode se esquecer dos seus filhos, mas Deus não se esquece de você, né? E esse tipo de valor, sabe, o valor que às vezes até a própria mãe pode não dar valor para o seu filho, pode acontecer, mas o Deus não faz isso, né? Deus já te valorizou, Deus te deu valor, né? Eu falei da última vez na última vez que eu falei aqui na EBD, né, que a sua escola, a sua história, se você já é um cristão, a sua história já é uma história de superação, né? Porque você pecou, você caiu, mas Deus já morreu por você para te levantar e para te dar a vida eterna. Essa é a esperança eterna que nós temos, né? A esperança de que apesar da nossa vida, apesar dos nossos erros e dos nossos pecados, nós temos uma perspectiva de um futuro de salvação. A gente vê hoje, né, as pessoas tentando se salvar pelos seus próprios esforços, né? Essa cultura do cancelamento, todo mundo falando, não, você tem que ser assim e você tem que fazer assim, né? O que acontece, gente, quando a gente se cobra desse jeito, quando a gente acha que nós podemos, né, gerar um mundo perfeito, uma utopia e juntar as nossas esforços e fazer o mundo e corrigir o mundo por nós mesmos. Gera o quê? Gera essa falta de misericórdia que nós vemos, né, no mundo hoje, sabe? Gente competindo um com o outro, sabe? Gente querendo cancelar o outro porque falou uma coisa lá e ninguém olha para si mesmo, né? E fala, poxa, eu sou um pecador também, né? E o cristianismo ele quebra os dois lados dessa moeda, né? Você é um pecador, então você não pode ser arrogante, mas você é amado por Deus, Deus veio para te buscar e por isso você também não pode e não deve, sabe, se achar pouca coisa. Você é amado por Deus, né? E a opinião que importa é a de Deus. Sabe? As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem esquecer de você, mas o Deus eterno que pode te dar vida eterna e um relacionamento eterno com Ele te amou, né? É isso que Deus fala. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, né? O próprio Deus de sua glória lá, de sua majestade, sabe? Imagina a glória do maior rei
que já viveu, né? A de Deus era maior que isso. E ele se esvaziou para uma. Ele se esvaziou demais, né? Demais. Ele saiu lá do seu trono, nunca, sabe, sem sofrimento, sem dor, sem fome, sem sede, sem choro, e veio, né, para a terra. Veio viver entre nós, nasceu numa manjedoura muito pior que qualquer um de nós, lá no meio da sujeira, no meio dos animais, e sofreu. E tudo isso foi por quê? Foi por quê? Não foi porque você consegue salvar a si mesmo, e também não foi porque você não vale nada. Foi porque você tem um valor muito grande, né, para Deus. E Jesus bate nessa tecla o tempo todo, né? Ele fala da parábola da ovelha perdida, né? Ele fala da parábola da dracma perdida, a moça perdeu a moedinha, foi lá procurar, né? Fala da parábola do filho pródigo. Tudo isso é o quê? É Deus, é Jesus falando, né? Jesus deixando claro, olha, você tem um grande valor para Deus, né? Então esses dois deuses que as pessoas enxergam aí, né? Aquele Deus moralista que tem um monte de regrinha e fala assim, oh, não, você tem que fazer isso, 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 e aí você vai ser salvo, né? Você vai merecer a salvação. Esse Deus não existe. E esse Deus jamais ia virar ia nascer como Jesus nasceu. Esse Deus não mandaria o seu filho, né? Ele não nasceria entre nós. Não seria Deus conosco, Emmanuel. Por quê? Porque esse Deus, se você fez por merecer, você vai para o céu. Se você não fez, você não mereceu. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que mandou o seu filho. Por outro lado, muita gente acha que Deus também é aquele Deus que aceita qualquer coisa, né? É aquele Deus que relativiza tudo, que perdoa tudo, né? Esse Deus também não mandaria seu filho, né? Por que Jesus teria que morrer se Deus podia só perdoar o pecado? Mas nós sabemos que Deus é santo e ele não pode deixar batido o pecado passar batido. E é por isso que Jesus também teve que vir, né? Então nem o Deus super moralista que algumas pessoas acham aí que dá um conjunto de regrinhas e se você seguir você vai para o céu. Esse não viria. Esse Jesus não viria. Também não viria o Jesus que perdoa tudo, que faz qualquer coisa. Esse Jesus também não viria. E o Jesus que veio, que nós tivemos, é o Jesus que é, na verdade, essas duas coisas, né? Ele é perfeitamente justo, então ele não pode deixar passar o pecado, ele é santo e o pecado não coexiste com ele. Então ele não pode simplesmente deixar passar batido o pecado como um juiz corrupto, sabe, que liberta um criminoso. Ele também não podia deixar você se perder sem te dar a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que ele veio também. Então ele é 100% justiça, 100% santidade e 100% amor. Amor, né? Amém, meus irmãos? E esse é o Jesus que nasceu. 100% santo, 100% amor. E nessa circunstância, né, surpreendente, extraordinária, inimaginável, foi que aconteceu esse evento extraordinário que é o nascimento de Jesus, né, aquele menino que nasceu na manjedoura. Nasceu para um povo que andava em trevas e para um povo, né, que das trevas viu essa luz brilhar. Né? E ele fala em Isaías e em Mateus também, ele repete, né, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é Jesus. Amém, meus irmãos? E eu queria rapidamente, só para terminar, explorar na prática, né, como isso deve afetar o nosso viver, certo? Se você entender quem é Jesus, né, você entender que Jesus é Deus, que Jesus não era só um maluco que falava por aí que era Deus, ou só um cara legal, né? Jesus não era isso. Né? C.S. Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples. Você não pode acreditar que Jesus era só um cara legal. Você não pode só gostar de Jesus. Ou Jesus é o próprio Deus, como ele falou, ou então ele era um maluco, um mentiroso. Né? Nós cremos que Jesus é o próprio Deus, certo? Nós não podemos ficar aceitando muitas vezes essa visão do Natal. Tipo, não, Jesus era um cara legal, né? Mas o Natal é só uma celebração do que ele veio fazer, do que ele veio mostrar pra gente viver. Não. Jesus era o próprio Deus e ele veio nos salvar. E é isso que ele disse, né? Nós temos que ler suas palavras e ser tocados e transformados por elas. Isso tem que fazer toda a diferença na nossa vida, na prática. Eu separei quatro coisas, né? Onde isso deve fazer a diferença na nossa vida. A primeira é na sua obediência à lei do Senhor. Eu falei que ia falar disso. Por que eu devo obedecer então, se Deus já me salvou, né? E essa é uma pergunta que talvez você já tenha se feito, mas o fato é que você obedece porque você ama Deus. Deus te amou e você ama Ele de volta, né? A lei do Senhor não é um conjunto de regrinhas, sabe, para te cercar e para tirar a tua liberdade, certo? Ela é um conjunto de regras, ela é um manual para você viver bem com Deus e para você viver bem a sua vida, bem com o seu próximo, bem com Deus, né?
Se eu falar para vocês, o casamento, meu casamento é um conjunto de regrinhas só, né? Vocês iam falar, poxa, acho que o Leandro não entendeu muito bem a ideia do casamento, né? Do mesmo jeito, você não pode falar. Quantas vezes a gente já não ouviu gente falar, você já não ouviu alguém falar, a religião é só um conjunto de regrinhas, né? Essa pessoa que fala uma coisa dessa também não entendeu, né, o que, que é o relacionamento com Deus, né? Deus, ele quer se relacionar conosco. E é por isso que nós obedecemos. Nós não obedecemos para ganhar nossa salvação. Nós obedecemos porque nós fomos salvos em primeiro lugar. Amém? Segunda coisa que isso deve transformar a nossa vida, que saber que Jesus nasceu, Jesus é Deus e veio nos salvar, deve transformar o nosso viver, é a alegria, meus irmãos. Né? Eu li uma vez, não lembro quem falou, que a gratidão é a chave da alegria, né? E a ingratidão é a chave da infelicidade, né? Se você é agradecido, se você sabe que você ganhou uma coisa que você não merecia ter ganhado, é aí que você é agradecido, né? É aí que você retribui, que você ama, né? Jesus mesmo deu uma parábola falando disso, né? Ele falou, olha, um cara foi perdoado em 500 e o outro foi perdoado em 5.000. Quem ama mais? Né? Quem é mais perdoado, quem se sente mais perdoado, ama mais. O que Jesus quis dizer é o cara que foi mais perdoado, ama mais. Né? Então, quanto mais você tem essa noção dos seus erros e do quanto você foi perdoado por Jesus e por Deus, né? Você tem que saber, mais você deve o quê? Viver uma vida de gratidão, uma vida de alegria, sabe? Hoje as pessoas na nossa sociedade, elas acham que merecem tudo, né? Não, eu tenho direito, né? O governo tem que me dar isso, e eu tenho direito a isso, né? E eu nasci assim, eu tenho direito a isso, isso, isso. Ou meus pais têm que fazer isso por mim, sabe? Porque não pode ser assim, sabe? Eu tenho que ter minha liberdade, né? Os adolescentes falando, né? E, meus irmãos, o que isso gera na nossa sociedade, meus irmãos? O que a gente está vendo, né? De fruto desse tipo de coisa? Só azedume, né? Amargura no coração das pessoas. Por quê? Porque quando você acha que você merece alguma coisa, né? Você não fica feliz quando você recebe ela. Você fica triste quando você não recebe, você fica com raiva. Né? Não, merecia e não recebi. E você fica infeliz. Né? Mas não, quando você sabe que você não merece e recebe um dom, uma dádiva, aí nós temos a alegria. Né? Essa é a chave da alegria. E é por isso que, né, até o mandamento do Novo Testamento, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Né? O que mais que isso tem que transformar a sua vida, meu irmão? O perdão. Né? Se Deus te perdoou, então nós temos também que perdoar uns aos outros. Né? Tem a parábola de Jesus que fala exatamente isso, sem a menor sombra de dúvida, né? Que é a parábola do credor incompassível. Como é que é? O cara devia tudo, sabe? Ele ia perder família, ia perder casa, ia perder tudo porque ele devia, né, para alguém muito mais poderoso que ele. E essa pessoa mais poderosa, não lembro se era o rei, alguma coisa assim, foi lá e perdoou ele. Perdoou ele. Aquela dívida enorme que ele não podia pagar, que ele ia pra cadeia, passar trabalhando a vida inteira, ia perder filho, esposa, casa, foi perdoada. E aí esse cara vai lá e vê um colega dele lá que deve muito menos para ele, vai lá e manda prender o cara porque ele não tinha pagado o que devia. Jesus fala o quê? Que esse cara não entendeu, né? Esse cara não entendeu o quê? O perdão, o tamanho do perdão que ele recebeu. E quando a gente entende o tamanho do perdão que a gente recebeu, a gente perdoa também, né? Quem que você precisa perdoar, meu irmão? Né? Falta de perdão, muitas vezes, é uma certa arrogância do nosso coração. Só do seu coração, né? Você pode falar assim, não, essa pessoa cometeu um erro que eu jamais cometeria. Eu não faria isso. Né? Mas Deus olha para todos nós, Deus que é santo e perfeito, ele olha para todos nós e ele não seleciona os pecados melhores e piores. Né? A gente tem muita essa mania de achar feio demais o pecado dos outros, mas ter uma tolerância grande com os nossos próprios pecados. Né? E Jesus não. Deus vê todos os pecados e ainda assim ele te amou. Né? E quando a gente entende isso, a gente tem que entender que a gente tem que perdoar também o nosso irmão. E a última coisa que eu coloquei aqui para a gente, ou como o nascimento de Jesus Cristo deve transformar a sua vida, é o evangelismo, meu irmão. Né? Se você tem uma boa notícia, você tem que contar para as outras pessoas. Né? Isso deve gerar no seu coração esse desejo de contar para as outras pessoas. Né? E som do seu coração e ver o que você não entendeu ainda do cristianismo, né? do que Deus fez na sua vida, para você poder chegar a essa conclusão também de não, eu preciso falar disso para outra pessoa. Né? Quando tem alguma coisa de graça ali, você já manda mensagem para os amigos, pessoal, estão dando não sei o que lá de graça, camiseta de graça, ou sei lá, torta de maçã de graça, não sei. Né? Por quê? Porque a gente sabe o valor dessas coisas, né? A gente sabe que a gente tem que ter esse desejo de compartilhar.
né? Quando a gente vê uma coisa boa, a gente entende o valor de uma coisa muito boa que aconteceu com a gente. Amém, meus irmãos? Então, você precisa passar adiante essa mensagem, né? E isso tem que queimar no seu coração, que tem pessoas que não sabem, tem pessoas que estão aí quebrando a cabeça para salvar as próprias vidas, né? Através dos seus esforços, sabe? Vivendo uma vida de amargura ou de arrogância. Tem gente por aí também se achando um lixo, porque reconhece o seu pecado, mas não vê a boa notícia da salvação, sabe? Poxa, ninguém me ama, como alguém vai me amar, sendo que eu fiz isso, isso, isso? Para esses dois tipos de pessoas existe, né, a boa nova do Evangelho. Né? Você não merece, mas Jesus morreu por você. Né? Você é pecador, mas você tem grande valor, porque Deus te deu esse valor. Amém, meus irmãos? Que a gente possa guardar isso e lembrar sempre dessas verdades do Natal no nosso coração. E glórias a Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Senhor Jesus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, Pai, pela tua palavra, que ela possa fazer morada no nosso coração e transformar a nossa vida, nosso proceder, Pai, e que a verdade do Natal, do nascimento de Jesus, seja ardente no nosso coração para nos alegrar, Pai, para nos transformar, Pai, para nos incentivar as boas obras, Deus, e nos levar a um relacionamento de intimidade, Pai, com o Senhor, que é o que o Senhor deseja de nós. Obrigado, Pai, porque sem a gente merecer, o Senhor fez tanta coisa, o Senhor nos salvou, e nos salvou de verdade, nos salvou nesse mundo, nessa vida, e na próxima vida, e nos deu uma eternidade, Pai. Muito obrigado. Nos dá um domingo abençoado, cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um e um ótimo domingo. Olá, irmãos! Que realmente a graça e a paz do Senhor seja abundante em sua vida. E nós gostaríamos de agradecer ao nosso filho por essa bela meditação sobre a boa nova do Natal. Que realmente você receba e compreenda todo o real significado desse grande e especial presente de Deus para cada um de nós. E nós temos um convite muito maravilhoso para vocês. É o seguinte, hoje, às 17, às 19 horas, nós teremos um grande musical chamado Cartas para o Mundo. É um musical que fala sobre o verdadeiro sentido do Natal. E você é nosso convidado. Vai ser lá na sede da 6ª Igreja Presbiteriana aqui de Uberlândia, no bairro Santa Mônica, na Avenida Doutor Laerte Vieira Gonçalves, 561. Imperdível. Nós esperamos vocês lá, combinado? Venha estar conosco, você e sua família. Vai ser muito significativo para a sua vida. Você é o nosso convidado. Um grande abraço e até daqui a pouco, se Deus quiser.